Olá, doutores. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Fazendo Amigos, uma iniciativa da Amigotech, com o propósito de levar conhecimento em gestão, carreira e inovação para todos os médicos do Brasil. O assunto de hoje é pertinente aos médicos recém-formados, aos médicos residentes, aos novos entrantes, e nada melhor do que alguém que está passando por isso, que está nessa fase, digamos, da carreira, para poder discorrer sobre o tema. Por isso, hoje trouxemos aqui, e obrigado, doutor, Dr. Rafael de Sico, médico residente, vai contar um pouquinho da trajetória dele para nós e vamos falar um pouco sobre essa visão do jovem médico empreendedor no mercado da saúde no Brasil, ok? Então, Dr. Rafael, qual é a tua história? Qual a sua formação? Da onde veio? Para onde vai? Fala um pouco para a gente. Então, meu nome é Rafael de Sico, tenho atualmente 32 anos, sou nascido e criado em Taubaté, São Paulo. Sempre tive vontade de cursar medicina, tenho familiares médicos, gosto da área da saúde, gosto do que essa área traz, né? Sempre tive vontade em fazer o curso fora da minha cidade de origem, por isso que eu acabei indo para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, morei 6 anos em Porto Alegre. Me formei em 2016, né? E regressei para o estado de São Paulo. Entre alguns anos de plantão e de vida médica, resolvi fazer a minha especialização, né? A residência médica na área de clínica médica, né? 2 anos em São Paulo, de 2016 a 2018. 3 anos trabalhando como médico plantonista em hospitais aqui por São Paulo. E até vinha o meu sonho, minha paixão, que é a cardiologia, né? E hoje aqui estou, né? Estou no 2º ano de residência de cardiologia no Instituto Dante Pazanese, aqui em São Paulo. E para mim está sendo uma realização muito grande estar fazendo parte disso. Legal, parabéns. E como é que foi essa transição, assim, não vamos entrar no detalhe da cultura, mas você veio de Porto Alegre, você é paulista, mas estava em Porto Alegre. Sim. Teve o choque cultural, primeiro, como cidadão, né, que Porto Alegre é uma outra cultura, Com um outro certeza. ritmo, e depois já como profissional de Porto Alegre para São Paulo também, né? Como que é como você vê eu acho que, vou reformular a minha pergunta. Você já tem uma riqueza bastante interessante, que é a riqueza cultural. Ou seja, o médico ele tem que se comunicar, ele tem que saber passar a mensagem dele e tal. Você viu alguma diferença disso entre lá no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo? Então, no Rio Grande do Sul não deu tanto tempo de eu perceber essa diferença, porque logo que eu me formei eu já voltei para São Paulo. Ah, tá. Eu consegui perceber ali no internato, que é o período que a gente fica na faculdade, ali na parte mais hospitalar, aprendendo a semiologia, examinando os pacientes, mas não como médico formado, Sim. né? Uhum. Como quintoanista, sextoanista. Você percebe alguma cultura diferente, o sotaque, as origens, né? Uhum. Lá é Grêmio Inter, né? Aqui é Palmeiras e Corinthians, né? Sim, Então sim. você percebe que tem umas nuances que talvez se eu tivesse ficado por lá, eu acho que eu me adaptaria, com certeza, né? Sim. Mas fui bem recebido, adoro, frequento muito lá ainda, o Sim. sul do Brasil, ainda tenho amigos que ficaram, em grande parte na minha formação, meus amigos acabaram ficando por lá, inclusive, né? Poucos voltaram para a cidade de origem. Então, acho que o pessoal foi bem acolhido, lá é uma cultura muito rica e eu gostei bastante de Sim. ter feito parte dessa Eu sou suspeito caminhada. para falar. É. Eu moro lá. Detalhe, eu moro no sul. Mas, enfim, pô, bacana. Então, doutor, vendo agora que você está na residência de cardiologia, você já tem um direcionamento de carreira já pronto. A gente já sabe que você vai ser cardiologista. Como é que você está vendo a movimentação de mercado da cardiologia? Como que você acha que deve ser a sua entrada no mercado de fato, quando chegar o momento? Me fala um pouco sobre a sua percepção desse mercado, como está se movimentando? Então, Márcio, depois que eu fiz minha primeira especialização em clínica médica, né, terminei em 2018, foram 3 anos trabalhando em pronto-socorro, em unidades de urgência e emergência, que eu gosto demais dessa parte, né? Me sinto realizado nessa parte. Só que no futuro a gente está vendo muita abertura de faculdade de medicina,
muito médico no mercado. Então, é uma percepção de que você pode ser descartável a qualquer momento, pode te substituir naquela função que você está fazendo, porque às vezes não dão devido valor da tua formação, né? Às vezes pega um recém-formado, faz o mesmo trabalho, eles acham que é capaz e te colocam ali. Linha de produção. Linha de produção, total, né? A gente vê que o mercado de plantão médico aí está estagnado, o valor do plantão, desde que eu estou no mercado de trabalho, o valor não teve reajuste, o valor de plantão médico é o mesmo, né? Então, surgiu na minha cabeça a necessidade de eu fazer uma especialização, de eu ter um algo a mais para me diferenciar no mercado. E como eu sempre gostei da parte de cardiologia, eu acabei focando nisso e hoje estou nessa área que eu gosto muito. Com relação à cardiologia, eu acho que você estudando, se especializando, se diferenciando mesmo dentro da cardiologia, você tem um mercado para você, né? Claro que você precisa divulgar sua imagem, fazer o seu trabalho bem feito, né? Mas dentro de qualquer especialidade, você fazendo bem feito o seu trabalho, se especializando, tendo vontade daquilo que você quer fazer, eu acho que dá certo. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. O que não dá, foi o que eu falei, você se formar, né? Sim. Cair no mercado de trabalho, achar que plantão vai resolver todos os seus problemas, converter a sua renda em plantão médico, que não vai. Você é um profissional descartável, o valor está estagnado, às vezes tem condições insalubres que você se sujeita a plantão, né? Isso para os recém-formados, né? Sim. Não converta a sua vida de recém-formado em plantões que não vale a pena no longo prazo. Tá? Isso é importante. Porque muitos ficam projetando o sonho, né? Porque se você idealizar é uma coisa, agora a vivência prática é outra. Porque assim, é muito difícil você ver hoje no mercado de trabalho uma profissão que você se forma hoje e sai ganhando 5, 10 vezes mais do que um salário mínimo, né? Sim. A medicina, ela te proporciona isso, mas com algumas ressalvas, né? Noites mal dormidas, às vezes condições insalubres de trabalho, tanto que o profissional médico, ele tem expectativa de vida menor, isso já é dito. Mesmo? Isso Puxa já é dito na literatura já, tanto né? desgaste. Né? Então, o médico recém-formado, ele fica ludibriado com essa vida de plantão, porque tudo ele converte em valor de plantão, acaba comprando um carro novo, um apartamento, viagem, e depois lá na frente isso aí de alguma forma vai cobrar. Exato, Entende? a conta chega, A conta chega depois. Poxa, isso é bem importante dizer. E ainda tem uma nuance que é onde a Amigotech pode ajudar, né, com o Amigo One, que é para médicos recém-formados, residentes, enfim, que é a questão de você entrar oficialmente no mercado. Você está assumindo um plantão, você não vai receber em dinheiro ali na hora. Você vai ter que ter um CNPJ, você vai ter que emitir uma nota, você vai ter que vivenciar coisas que todos os outros cidadãos já estão no mercado há tempos fazem, pagam impostos, enfim. Tudo isso também tem que entrar num planejamento de encontrar ferramentas que facilitem a sua vida. Você não pode ficar se preocupando se emitiu, se não emitiu, se pagou imposto, se não pagou, quanto está pagando indevido. É o início de uma vida de tributos ingrata, principalmente no Brasil. Né? O Brasil como diz o nosso vice-presidente, o Marcelo Casado, ele diz, o ambiente hostil para empreendedorismo. Né? E, de fato, eu sou empreendedor, eu entendo um pouco disso também, e vejo que tudo vai contra o empreendedor, e o médico é empreendedor. E o médico empreendedor, como você um médico já direcionou a carreira, você viu que só o plantão não bastava, embora gostasse muito de fazer, mas teve que se especializar, gostando da especialização, enfim, mas você viu que ali você não ia ter uma vida muito fácil, nem tranquila, enfim, isso é um sinal de empreendedorismo. O que eu acho que é o traço do novo médico, e isso tem acontecido em algumas universidades ao redor do mundo, que tem muitos empreendedores fazendo medicina. Tem gente fazendo medicina, não vai exercer medicina. Vai estudar wearables, vai estudar outros recursos tecnológicos para desenvolver ferramentas para a evolução da medicina. É o que eu acho muito legal também. Mas o empreendedor que faz medicina, ele tem uma visão muito diferente do médico empreendedor, que está cuidando da carreira, que já está pensando na especialidade, subespecialidade, enfim. Ele já vê a medicina como negócio. E tá ok, não é errado.
Eu acho que esse é um ponto chave de virada de chave para as carreiras, que é conseguir ver a medicina como negócio. E você faz parte da Associação Nacional dos Médicos Residentes, né? Certo. Como que a NMR como é que é o apoio dela em relação a esses médicos residentes? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso para nós? Então, a Associação Nacional dos Médicos Residentes é uma associação que ela prioriza por defender a classe dos médicos residentes, né? Uhum. Ela trabalha com todos os melhores direitos, condições de trabalho, reajuste na bolsa da residência, dos valores da bolsa médica, né? Questões de incongruência nos concursos de medicina, dá alguma assistência em dúvida que o médico residente às vezes venha a ter com relação ao programa, aquele hospital, ou a tentar dar uma assessoria para o residente que está entrando agora nessa parte do mundo médico. Enfim, uma assessoria. Sim. Dá uma assistência para a Dá uma carreira assistência dele, para a né? carreira dele, né? Se ele tem Bom. dúvidas, o que ele precisa. Eu queria, está acontecendo um problema aqui no meu hospital, eu queria ajuda de alguém. A gente entra nessa parte ali com a nossa assessoria jurídica, com os nossos médicos, diretores, para tentar resolver o problema daquele médico residente naquele lugar. Bacana. Que ele está. Pô, isso é muito válido. Eu acho que essa é uma ideia de trazê-lo aqui, porque a Amigotech também se preocupa com essa entrada dos novos médicos, mas que entre no mercado da maneira correta, na maneira que seja legal, na maneira legal, inclusive, né? Que tem muitos, eu sei, eu conheço até alguns médicos que entraram no mercado de forma assim muito dramática, né? Tipo, não sabia que tinha que emitir nota, ou emitia notas com valores indevidos, ou misturava conta corrente com conta corrente pessoa física com jurídica. Então, eu sei que está havendo essa preocupação da NMR em orientar os médicos para que entrem, não somente na parte técnica, mas também na parte de gestão de carreira. Na nossa formação médica, né, na faculdade, é muito pobre essa questão de parte de finanças, de marketing, de tudo ali, né? A gente é focado na medicina, na assistência ao paciente, e isso hoje em dia é muito deixado de lado, né? Ainda se tratando mais do médico residente, que ele é uma carga horária insana, 60 horas semanais. Você tem que se preocupar em ver nota de plantão, em ver o que ficou em dívida, ou o que faltou em tal hospital que ele fez o seu trabalho. Eu acho que isso é complicado, né? Sim. Então, claro que a Amigotech com essa plataforma ajuda muito a gente, né? Você fica preocupado em dar assistência e trabalhar. Fazer, né? O que tem que ser feito. Tem alguém ali, fazendo aquilo que necessita por você ali na outra parte, né? Sim. Então, isso é muito interessante, né? Legal. Me diga uma coisa, obviamente na sua rede de relacionamento médicos, assim, da sua idade, qual que é a percepção desse novo médico em relação ao mercado? A gente sabe da quantidade de faculdades, que você já mencionou ainda há pouco, quantidade de faculdade de medicina que vai abrir, vai ter muito médico no Brasil, assim. Você sente que eles estão preocupados com esse aspecto de carreira ou não? Estão muito focados em terminar a residência? Como que está esse pensamento desse novo médico, a partir da sua percepção? Eu acho que eles não têm noção ainda. Não tem noção. Eu acho que não tem. Sabe por quê? Porque assim, a gente vai colher o fruto daqui a alguns anos, né? Nos últimos 10 anos, você viu, aumentou mais de 100% a abertura de curso de medicina, né? Sim. O mercado está extremamente inchado, mas eu acho que ainda vai refletir daqui a uns anos ainda. O médico ele vai sentir a dor ali daqui a um tempo, né? Agora ainda se forma, eu acho que uns ainda procuram a residência, outros procuram a vida de plantão, outros fazem algum outro caminho ali, né? Mas eu acho que num curto prazo isso vai ter que mudar, porque o médico que não se especializar, que não tiver um diferencial, que não tiver uma boa estruturação na parte médica, um bom marketing, uma boa assistência, ele vai ficar para trás, por conta da quantidade da demanda de médico no mercado, né? Até mesmo porque, como eu estava dizendo, tem aqueles médicos que já são empreendedores, que é o empreendedor fazendo medicina. Esse cara já sabe mapear público-alvo, ele já tem uma estratégia de carreira, ele sabe, digamos, entre aspas, se vender, né? É meio
forte, assim, falar se vender, mas a real é essa. Não, A gente tem sim, que saber se vender. tem que saber. Eu acho que o trabalho. principal ponto que o médico tem que entender é que lucrar não é pecado. A Concordo. carreira, ele é um prestador de serviço, serviço médico, e que, como qualquer outro serviço, tem que ter uma margem de lucro sobre isso. Isso não há nenhum problema. Eu vejo que, ao longo dos anos, essa mentalidade mudou. Eu acompanho médicos há 15 anos. Então, inicialmente, 15 anos atrás, falar sobre isso era impensável. Assim. Eu lembro da primeira palestra que eu fiz falando sobre que o médico tem que lucrar, foi meio que ficaram meio desconfortáveis, falando, puxa, o que eu estou ouvindo isso aqui? Se alguém me pega ouvindo falando sobre lucro aqui, ia ser um problema. Né? Hoje já não, ainda bem que já se fala de forma mais aberta, enfim, e de que, de fato, é uma necessidade. Então, eu acredito que se o médico consegue pensar que ele é um Você S.A., que ele é uma empresa, certo. Ele com mais clareza do que fazer, aonde fazer, ele vai ter uma vida melhor e vai sair desse ranking que você falou de que é das profissões que mais... Não, mas ele tem que pensar isso durante a trajetória também da residência, porque todo 1 de março de todo ano, a gente brinca que tem a noite da sabedoria, né? O médico sai do R1 e vai para R2, ele muda de ano, né? Tá. E esse médico que já estava no R2, que já estava no 2º ano de residência, simplesmente de um dia para o outro ele cai no mercado. Ele já vai assim, na quinta-feira eu sou médico residente, na sexta eu já não sou mais, e aí? E agora, o que fazer? Então ele tem que estar com todo um mapeamento preparado para entrar no mercado de trabalho de uma forma digna, né? Senão ele vai ficar para trás. Isso é notório, né? Se ele não tiver uma assistência, uma estratégia, um empreendedor por trás ali, ele não vai conseguir competir depois. Tem um pensador americano muito bom chamado Alvin Toffler. Quando puder, leiam sobre Alvin Toffler. Ele tem 2 frases muito legais. Uma é: ninguém mais está formado. Acabou. Essa coisa de você achar que estudou, acabou e agora eu vou exercer minha profissão, isso não existe mais. Haja vista que estamos falando sobre médicos que precisam terminar tudo e depois ir para a parte de gestão, da parte de negócios, enfim. E a outra é: ou você tem uma estratégia ou você faz parte da estratégia de alguém. Então, se você, uma quinta-feira, é R2, e na sexta virou médico, que virou, entre aspas, né, que é um médico que já está no mercado, sem nenhum tipo de estratégia, você está com um problema muito sério. Que você vai fazer parte da estratégia do governo, através de tributos, através de uma intempérie, sei lá, através de uma pandemia, através da concorrência, através de planos de saúde, enfim, de operadoras. Você vai estar na mão de alguém. É preciso criar uma estratégia de carreira, entender para onde você vai, entender quem é o público, seu público-alvo, qual é o perfil de pessoas que você vai atender, montar um time adequado. Então, são coisas que, ao longo da residência, já tem que ser... Essas respostas tem que ter, o médico já tem que ter. Faz parte do estágio da residência, tem que fazer parte. Fora 60 horas, o mundo não é justo mesmo, e é assim que tem que ser, fazer o quê? Então, isso vai ter que acontecer, né? E você sente que, por exemplo, fazendo uma amostragem rápida, assim, a gente tendo uma pesquisa rápida, da sua turma, quantos você acha que conseguem pensar dessa maneira, ou quantos ainda não falam, isso aí eu vou deixar para quando virar quinta para sexta-feira? Sendo bem 10% e olhe lá, eu acho, hein? Olhe lá ainda, né? Porque você daí, você acaba, você vira cardiologista de um dia para o outro, sou cardiologista, e aí, né? Você acaba no começo se sujeitando a fazer plantão em lugar que não paga tão bem, porque afinal você é cardiologista, tem que trabalhar como cardiologista agora, sim, né? Então, aquele profissional que não tem aquele direcionamento já durante a residência, ele vai ficar um pouco para trás em relação àquele outro que se programou a hora que acabou o programa de residência médica, entendeu? Então, eu acho que essa questão que você está trazendo aqui, da assessoria, do empreendedorismo, eu acho muito bacana, porque é uma coisa que não chega a ser negligenciada, mas é uma coisa que a gente não dá bola no dia a dia. A gente se foca no trabalho, em estudar, e depois, a hora que você vê de um dia para o outro, nossa, já passou 2 anos e eu vou entrar no mercado de trabalho, e aí? E agora? Tá então, com o RQE na mão. Tá com o RQE, mas não tem ali um plano de um consultório, de um público-alvo, de uma imagem, de um marketing, né? Você não tem nada. Sim. Então, você até, vou fazer agora, mas agora já tô 6 meses atrás do outro que já estava fazendo. Exatamente isso. Você já perdeu uma grande vantagem competitiva. Você está perdendo tempo e dinheiro em relação a isso. Eu acho bacana, isso mostra uma preocupação
até dessa busca entre a Amigotech e a NMR para poder conversar, porque assim, há essa preocupação em levar esses temas para o médico. É claro que ele saber de estratégia de negócio não vai fazer ele pegar o RQE dele. Mas só que ele pegar o RQE dele, simplesmente não vai torná-lo um médico de sucesso. E quando eu digo sucesso, não quero falar só sobre grana, quero falar sobre realização pessoal, tempo de poder fazer as coisas que ele queira fazer, né? Afinal de contas, você não pode se tornar um escravo da sua profissão. Você tem que ter um tempo para você. Há vários casos de médicos que eu já ouvi esses relatos. Médicos com as seguintes frases: bom, a essa altura da carreira eu já devia estar rico. Já ouvi isso de médico. Já vi de médico também assim, Márcio, eu só tenho grana para ir para um congresso por ano, mas eu não entendo porque que meu colega vai a 3 por ano, 2 internacionais e está tudo bem. Como que isso acontece? É estratégia de mercado. E com o advento da internet, redes sociais e tudo mais, a gente vê que isso foi acelerado. Isso está muito acelerado. A gente vê alunos de medicina com 300 mil seguidores, 400 mil seguidores. E eu já ouvi, eu dei aula em faculdade de medicina, uma matéria optativa lá de marketing médico e 23 alunos na matéria optativa é um bom sinal. E aí tinha médicos, alunos de medicina que falavam, a minha base aqui de 180, 200 mil seguidores serão meus pacientes no futuro. Esse é um empreendedor que faz medicina, porque ele já está preocupado com a carreira dele. E o principal é sobre a gestão da imagem. Na internet, a internet não esquece, eu costumo dizer isso. O médico que quer gerar uma autoridade, eles têm que ser a autoridade já. Desde quando está estudando medicina, desde quando está fazendo residência. Não adianta você requerer depois uma autoridade, sendo que tua vida pregressa digital, digamos assim, te mostre em situações adversas, né? Em umas festas que não poderiam obter certos registros e tal. A internet não vai esquecer. Então, eu acho que o médico, a partir do momento que ele entra na faculdade de medicina, ele já é médico. Ele só está em formação, ele é um médico em formação. E faz parte dessa formação cuidar da imagem dele. Tem um amigo que tem uma frase sensacional de direito médico. Ele diz que tudo que você posta nas redes sociais, na internet, pode ser lido em voz alta num tribunal. Então, tome muito cuidado com isso, né? Então, assim, eu acho que essa noção de negócios, de mercado, e não estou querendo criar nenhum terrorismo, sensacionalismo. O mercado é assim, isso já está acontecendo. E você já constatou. Tirou o RQE, pegou na mão, vai para o mercado e vê que tem que patinar 6 meses ainda para poder, na melhor das hipóteses, 6 meses, para poder arrumar um cowork médico, para poder atender, tendo que se sujeitar a algumas coisas. Enquanto isso, o outro que tem uma estratégia, ele já tá um pouco, uma certa vantagem, né? E nos negócios, uma vantagem significa algumas cifras a mais. Então, assim, não tô querendo tocar o terror, não tô querendo fazer nada disso, só tô querendo dar a real do mercado. E sobre fala um pouco, como a gente, no episódio de hoje, o público-alvo são muitos alunos de medicina e os médicos residentes e tal, como é que foi para você essa transição, tipo, do aluno de medicina para o residente? Como é que é isso? Para aquele aluno de medicina que fala, poxa, eu vou entrar na residência, vou fazer uma residência em breve, está idealizando uma coisa. Era o que você idealizava? Essa é a pergunta. Na verdade, foram 2 transições, né? Porque como eu estou na segunda residência, sim, isso, né? Eu fiz a primeira e a segunda, né? Muito bom. Depois que eu me formei, eu trabalhei 1 ano, né? Em UPA, pronto-socorro, e aí acabei fazendo a residência de clínica médica. Para quem não sabe, né? É pré-requisito para cardiologia, né? A gente tem algumas áreas da medicina que tem pré-requisitos, né? Então, assim, o primeiro ano de residência, ele te assusta um pouco, porque você tem o seu aporte financeiro é ínfimo, porque você depende de uma bolsa de residência, e os a mais que você faz são plantões extras, né? Quando você tem tempo de fazer. Então, você acaba tendo, ali você sacrifica alguma coisa, o tempo, o dinheiro, a qualidade de vida, alguma coisa ali no triângulo, sono, alguma coisa ali não fecha, entendeu? Sim. Mas assim, a residência médica é muito legal porque você
é um divisor de águas daquilo que você aprendeu na faculdade. É você sendo médico mesmo, assim, né? Não tem ninguém ali junto com você para te dar assistência em relação, para bater o carimbo e falar assim, isso aqui se não der certo, não foi eu que fiz. Não, ali você é o médico, né? Claro que você tem os preceptores, os médicos assistentes que te ensinam, mas você tem uma curva de aprendizado muito grande depois que você entra na residência. Sim. Então, assim, foi muito bom. Eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito residência, né? A dificuldade ali foi da segunda residência, né? Quando eu me formei médico hospitalista, né? Quando a gente termina a clínica médica, os 2 anos, de 2018 a 2021. Né? Então, eu peguei o Covid, né? Eu fiquei, você pegou eu peguei bem no auge ali, né? Então, eu fiquei muito tempo nesse mercado de pronto-socorro e de plantão, e você acaba se ajustando, acaba ajustando a sua vida para um rendimento ali, né? Rendimento X. Então, eu tenho tal carro, eu moro em tal lugar, eu gasto com tantas coisas, e de repente você vê, opa, eu acho que eu estou começando, eu posso ser um profissional aqui substituível, já não estou tão feliz porque a carga de trabalho é grande, a cobrança é grande, né? Então eu preciso me especializar e fazer alguma coisa que eu goste. E aí surgiu a cardiologia. E daí essa segunda transição que foi difícil. 3 anos já no mercado, ganhando um certo dinheiro, Sim. e voltar para a residência e ganhar uma bolsa, e aí você vê o seu patrimônio diminuir um pouco. Então, para isso eu não estava programado, isso eu confesso, né? É tipo, você deu um passo atrás, não é bem um É um passo atrás para 2 para frente Exato. depois, entendeu? Sim, mas não deixa de ser um atrás ali no começo. Sim. Porque você tem que abrir mão de umas coisas. Abrir mão, porque você faz uma residência com 60 horas semanais, né? Aquele horário eu estava em outro hospital trabalhando e ganhando pelo meu valor da minha hora, né? Agora eu estou ganhando o mês, a bolsa do mês. Se eu conseguir dar um plantão por fora, vai ser uma renda a mais, que não vai chegar nem perto do que eu ganhava antes. Mas foi uma decisão sábia, porque no futuro isso vai ser bom para mim. O médico que tiver um diferencial, ele vai se destacar dos demais concorrentes que estão agora formando, saindo da faculdade, que a gente está vendo, que está inchado o mercado médico, né? Nos próximos anos, foi o que eu falei, o valor do plantão médico ele não é reajustado há muitos e muitos anos, né? Sim. Você já tem pesquisas aí que mostram que o rendimento médio, o rendimento do valor do médico ali no mês, ali já caiu, já teve uma porcentagem de queda, né? Porque você tem muita gente no mercado, né? Então você tem que dar esse passo para trás, né? Para depois, lá no futuro, você colher fruto, né? Então, foram, sim, 2 gangorras, né, na minha vida, mas que eu não me arrependo de forma alguma, que eu sei que lá na frente eu vou trabalhar com o que eu gosto e vou colher os frutos disso. Sem dúvida, porque é o que a gente chama de diferencial. Você está se destacando, é uma visão de mercado futuro. Você tá vislumbrando algo melhor, dando é difícil dar essa recuada, esse passo atrás, assim, para poder... Porque tem muita coisa em jogo, né? É conforto, é lazer, claro. É um estilo de vida, né? Que você tem que mudar e falar, vou passar por tudo isso de novo. Mas, enfim, é para um objetivo maior no futuro. Com certeza. Pô, isso é uma visão empreendedora. Parabéns. Por isso que você está aqui falando hoje com a gente. E para os alunos de medicina, para os estudantes, para os médicos residentes. Pô, bacana. E uma coisa, se você tivesse que dar um recado final aí para os alunos de medicina, de forma ampla, assim, aquele cara que pergunta, o que eu preciso saber agora sobre o futuro, fechando um pouco mais a pergunta, sobre a gestão de carreira. Você já respondeu parte disso, que deu esse passo atrás para poder pensar no futuro sobre subnichos, enfim, especialização e tudo mais. Mas aquele que está pensando em ficar ali, por exemplo, só nos plantões e tal, que recado você tem para dar para esse cara? Eu acho que no começo pode ser vantajoso, mas é arriscado, né? Eu acho que porque é um profissional que ele pode ser substituído no outro dia por outro colega que faz o mesmo trabalho que ele, já que ele não tem um diferencial, né? Ele é um médico plantonista ali e vai vir mais 15, 20 na porta ali, né? A gente brinca que antigamente você passar um plantão no grupo, né? Você tinha que implorar para alguém pegar, uns 5 anos atrás, né? Você tinha que, né, oferecer à vista, né? Hoje em dia você está digitando e já tem alguém escrevendo, pego o plantão. Eu quero isso para mim. Então, assim, eu acho que se for num curto prazo, para você satisfazer alguma necessidade, alguma coisa que você estava vislumbrando muito, acho até válido, né? Mas num futuro ali, pensando nos 5, 10, 15 anos, eu acho que vale a pena focar em especialização médica
e empreender, empreendedorismo médico, marketing, sua imagem, né? Eu acho que essa ideia de ficar só em vida de plantão, converter tudo que você faz em plantão em valor, hora eu acho moeda plantão. Moeda plantão, é tudo isso, né? Não. Eu vou comprar isso aqui porque eu vou dar um plantão a mais e eu vou pagar isso. Mas chega uma hora que a conta não bate, né? Você começa a ficar doente, começa a ganhar peso, começa a não ter tempo de qualidade, né? Então, o recado que eu daria por um curto prazo pode até ser, né? Mas no futuro ali, de longo prazo, eu acho que se especializar, investir em imagem na sua carreira, eu acho que é a melhor coisa que o médico pode fazer hoje em dia para se destacar dos demais que vêm aí. Pô, bacana. Bom, é isso aí. E estamos aqui falando com o Dr. Rafael de Sico, foi muito legal, principalmente para os alunos de medicina e os médicos residentes, é uma visão empreendedora de um jovem empreendedor, que é exatamente o que a gente queria no episódio de hoje falar com esse público mesmo. Muito obrigado, doutor, e até a próxima. Eu que agradeço o convite, fico muito agradecido. Obrigado, Márcio. Até a próxima.